Amém? Quantos querem? Quantos precisam? Eu preciso. Pastora, vamos. A palavra do Senhor no telão. O tema desta noite. A liberdade que temos em Cristo nos permite pecar? De modo nenhum. A liberdade que temos em Cristo nos permite pecar? Mais uma vez, a liberdade que temos em Cristo nos permite pecar? Amém. Diz o Senhor em Romanos, no capítulo 6, versículos 1, 2 e 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Diga, eu não sou mais escravo do pecado. Diga, o Senhor me libertou. Eu não sou mais escravo. Senhor Jesus, Deus maravilhoso e poderoso que nos libertou, nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor, nos colocou assentados em lugares celestiais contigo, onde temos acesso, Senhor, ao trono da tua graça, onde temos acesso às tuas promessas, e por fé trazemos à existência em nossa vida, Jesus, tudo que o Senhor de antemão determinou e preparou para nós. Senhor, a tua graça nos basta. E de modo nenhum, Senhor, viveremos, permaneceremos nós no pecado. Jesus, o nosso velho homem, foi crucificado contigo naquela cruz. Mortos para o pecado, estamos hoje vivos para ti, Senhor. Vivos para Deus. Assim podemos dizer, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E assim, Senhor, eu quero lhe pedir, nesta hora, com toda a humildade, temor, tremor e submissão ao teu Santo Espírito que habita em mim, Senhor. Que eu seja nas tuas mãos um instrumento de valor para abençoar o teu povo, para abençoar a tua igreja, Senhor, a qual tenho livre acesso, a qual, Senhor, tem as bênçãos liberadas, e que eu possa, Senhor, em teu nome, alimentar a fé dos teus filhos pela tua palavra. Que eu possa, Senhor, nesta noite trazer esperança aos teus filhos pelo poder da tua palavra, Jesus, que opera em nós. Que milagres, que sinais e maravilhas sejam vistos em nossa vida, Pai, pelo poder da palavra que será a partir de agora pregada em teu nome. Que a tua palavra, Senhor, traga o conforto, traga o consolo, traga o entusiasmo, traga a esperança, ressuscite sonhos e que mostre, Senhor, a tua verdade, que revele, Senhor, o verdadeiro caminho para as tuas ovelhas, e que elas cresçam neste conhecimento, que elas, com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem de ti, possamos ter voos mais altos com a visão do Todo-Poderoso. Assim eu lhe peço, Jesus, que a tua igreja, a partir de agora,
seja alimentada pelo Teu Espírito através da minha vida, em o nome santo de Jesus. Amém? E todos que oraram comigo digam amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, amém e amém, Senhor. A Ti toda a glória, Jesus. Obrigado, minha querida e amada esposa, bendita pastora. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos, e salvos para sempre por meio daquele que nos amou primeiro. Homens e mulheres escolhidos por Jesus para reinarem em vida. Homens e mulheres chamados pelo nome. Nome este que está escrito no livro da vida, de onde ninguém, nem nada pode tirar, nem apagar. Aqueles que foram resgatados do império das trevas. Aqueles que foram comprados por alto preço. Comprados por preço de sangue na cruz do Calvário. A palavra do Senhor, quando revelada ao nosso espírito, hoje, como nós devemos seguir a Cristo, nos revelando que nós devemos seguir o Cristo ressuscitado e não mais o de Nazaré, assim como Paulo nos ensinou que nós devemos pertencer ao outro, daquele que ressuscitou entre os mortos. Nós percebemos que alguns legalistas, alguns irmãos nossos de igrejas que ainda colocam leis humanas, leis de homens, e que a Bíblia chama de carnais, estes nos acusam, nós que vivemos a graça, de darmos liberdade para a carne e para o pecado. Porque eles não sabem o compromisso que nós temos em Cristo. Eles não conhecem o compromisso que nós temos com a palavra do Senhor. E eles, por certa forma, não sabem viver por fé. Então eles precisam estar arraigados em alguma lei, em alguma ordenança da carne, para que eles possam então aplacar a própria consciência e se sentirem na qualidade de que estão servindo a Deus como Deus quer, em espírito e em verdade. Mas nós sabemos que isso é uma mentira, porque só se serve a Deus e adora a Deus em espírito e em verdade na graça, na revelação da graça de Deus. Então, o que é isso? As pessoas que não sabem lidar com a questão do pecado, as pessoas que não têm o domínio sobre o pecado, é porque elas estão debaixo de lei. As pessoas que não sabem, não é? Que o pecado já não domina mais os que estão debaixo da graça de Deus, eles não têm este entendimento claro, e a lei ativa o pecado. Fala para uma criança, não faça isso. O que a criança faz? Ela vai tentar fazer. Fala para uma criança, isso não pode. Ela vai fazer. Fala para uma criança, fala baixo. Não grita. Ah! Ela grita. Por quê? É lei. É o não pode. Então, quando eu recebo lei para a minha vida, eu ativo a minha carne. E o pecado está na minha carne. A salvação está no meu espírito. Ou seja, as coisas de Deus estão no meu espírito. E as coisas do diabo estão na minha carne. Por isso Paulo diz que há uma luta constante entre o espírito e a carne. Eu tenho que aprender pela palavra de Deus a mortificar os desejos da minha carne todos os dias, 24 horas por dia. Amém, igreja? Em 1 Coríntios 15, 56 está escrito assim: o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Olha que revelação. A força do pecado é a lei. Por quê? Onde não se há lei, não se tem o pecado.
Em Romanos 5, 12, 13 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, pelo pecado de Adão, o pecado chegou a todos os homens. Ok? Amém, igreja? Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Olha aqui a revelação tremenda. Então, o que acontece, pastor? A lei empurra o pecado. A lei ativa a carne. A lei é o que dá força para o pecado. Em Romanos 4,15 diz: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei fortalece o pecado, porque ela define o pecado. O sistema religioso, tradicional, legalista, ele tenta atacar a graça de Deus criticando a nossa liberdade em Cristo. Eu acredito que alguns irmãos já devem ter ouvido críticas a nosso respeito. Porque eles dizem: você viu lá, eles não batizam mais. Ah, lá eles não batizam em água. Você viu lá, eles não jejuam. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi bastante. Depois que a graça foi me revelada, fala: vocês não batizam? Vocês não jejuam? Lá não faz vigília. Nem marcha para Jesus. Lá pode tudo. Isso é o que muitos dizem, mas é uma calúnia. É uma difamação, é uma mentira. É certo que nós não batizamos em água, nós não jejuamos mais, nós não fazemos vigília, nós não participamos de marcha para Jesus, mas aqui nós não temos o aqui tudo pode. Então, nós que vivemos a graça de Deus, a verdade bíblica revelada pelo apóstolo Paulo, nós sabemos quão sério é este caminho e quão transformador. Porque nós que chegamos da lei para esta graça, sabemos o que esta graça fez na nossa vida. Eu sei o que esta graça fez na minha vida, na vida da minha esposa e na minha família. Eu tenho visto na vida dos irmãos o que esta graça está fazendo. Porque só a graça tem o poder para transformar. Só a graça tem o poder para regenerar. A lei mata. A lei não vivifica. Em Filipenses 3:21 diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Olha o que Paulo chama a nossa carne. A nossa carne é corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluia. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então nós estamos subordinados a Jesus e não ao diabo. Diga isso: eu estou subordinado a Jesus e não ao pecado e não ao diabo. Em Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga: eu fui chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Olha que coisa tremenda. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então nós temos, amados, toda a liberdade em Jesus, mas não para dar ocasião à carne. Se eu quiser comprar droga, eu vou comprar droga. E pronto. Por quê? Eu tenho a liberdade. Mas a minha liberdade não é para isso. Se eu quiser procurar qualquer coisa ilícita e cometer, eu tenho essa liberdade. Porque Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A pornografia, ela está aí para quem quiser. A pessoa pode ligar um computador
e pode entrar em sites pornográficos. Sim ou não? Então, a pessoa tem a liberdade para isso? Tem. Só que ela não deve dar ocasião à carne. Porque quem quer isso? Quem quer as coisas imundas desse mundo? A carne. E é o diabo que leva a carne a querer essas coisas. Estão entendendo, igreja? Então, quando a minha carne apela para essas coisas do mundo, que o mundo está aí dando para as pessoas, é onde eu preciso entender que, peraí, eu fui chamado à liberdade, porém, essa liberdade para a qual fui chamado não é para dar lugar à carne. Então, eu não vou me deixar dominar por essas coisas que não me convêm. Algo que eu quero aqui compartilhar com os irmãos. A união da igreja traz proteção para a nossa vida. O estar aqui, reunido a cada culto, me traz proteção contra as coisas do mundo. Porque aqui é lugar santo, onde Jesus nos dá do seu poder. E se eu me isolar desta união, eu estou totalmente, amados, aberto a investidas do inimigo. Sendo assim, vou dar ocasião à carne. Então, quanto mais ligado ao corpo, quanto mais ajustado ao corpo eu estiver, mais força contra a carne eu vou ter. Então, é perigosíssimo um crente ficar isolado do corpo de Cristo. É perigosíssimo um crente deixar de congregar. E se acontecer, certamente ele já está dando ocasião à carne. Porque na igreja eu sou protegido. Diga isso, na igreja eu sou protegido. E na igreja eu protejo outros. Diga isso, na igreja eu protejo outros. Então, olha, eu venho à igreja, sou protegido e automaticamente a minha vida está protegendo outros. Quando eu estou alinhado a esta visão. Amém? O mundo quer me tragar, o mundo quer te tragar. O Espírito Santo, o Espírito da graça, ele nos impulsiona a quê? A buscarmos a novidade de vida que Jesus tem para nós. Ok? Para isso nós nos reunimos aqui, para ouvir a voz do Senhor, entender o que Ele quer, e eu trilhe os meus passos, o meu caminho, na visão que Ele me dá. Os nossos velhos hábitos, os nossos velhos costumes, aquilo que era ocasião à carne, passam a ser por mim desprezados e rejeitados. Quando eu estou bem ajustado ao corpo. Quando eu estou bem ajustado à igreja, que me dá o reino de Cristo. Por que a Bíblia diz, o Senhor disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Por que Jesus disse isso? Porque quando nós nos alinhamos ao reino, e o que é isso? É a igreja. O reino de Deus começa na igreja. Não começa aí fora, na rua, na esquina, em casa, não. É na igreja. Então, quando eu alinho a minha vida ao reino, eu passo, então, a ter nojo do meu velho homem. Eu passo a ter, repúdio de velhos hábitos, de velhos costumes. Então, o salvo que está debaixo da graça, ele sabe que nele vive o Espírito Santo. E aí, então, ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se não há governo total do Espírito Santo na vida do Filho de Deus, a carne leva essa pessoa para o pecado. E ninguém está isento do pecado. Nem eu e nem você. Há um fato interessante na vida dos eleitos. Que fato, pastor? É assim, o meu espírito quer Deus e a minha carne quer o pecado. Imagina que luta. Amados, é uma luta.
É uma luta muito forte. Então o nosso espírito, ele quer estar aqui, na casa do Senhor. A nossa carne não. O nosso espírito quer louvar a Deus, quer cantar, quer dançar, quer bater palma. A nossa carne não. O nosso espírito quer a comunhão entre os irmãos. A nossa carne não. O nosso espírito quer contribuir para a obra de Deus. O nosso espírito quer ser generoso para com a obra do Senhor. A nossa carne não. O nosso espírito não vê dificuldades para estarmos aqui na igreja. A nossa carne, amados, ela vê todas as dificuldades. Qualquer coisinha é um empecilho, qualquer coisinha é um obstáculo para não estar na casa de Deus. Em 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a nossa carne não se converte. Diga isso, a minha carne não se converte. Amém. Então, a minha carne está presa ao pecado. Mas eu conhecendo isso, ou sabendo isso, é o que eu estou dizendo para você. Agora eu não posso usar de desculpa para pecar. Porque tem muitas pessoas que, conhecendo essa verdade, dizem: então, mas o senhor sabe, né, que a carne, né, é fraca. Mas espera aí, quer dizer que a carne é mais poderosa do que o Deus que habita em você? Quem habita em você? Jesus. Jesus é menos poderoso que o pecado? Ele é mais poderoso que o pecado. Aliás, ele já venceu o pecado há mais de 2000 anos. Ele já derrotou o poder do diabo lá na cruz há mais de 2000 anos. Estão entendendo, igreja? Em Gálatas 5, 19 a 21 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pratica esse tipo de coisa, não recebe, amados, a paz de Cristo na sua vida. Não adianta a pessoa, sabe, às vezes até buscar a Deus, até ir para a igreja, até tentar, sabe, viver as bênçãos de Deus, mas se está ligado a alguma prática de alguma coisa que eu acabei de citar para você. Por quê? De Deus não se zomba. Não adianta, Deus, olha, eu estou aqui. Aí Deus fala: então, mas e aquilo lá? Você não tirou da sua vida ainda. E aquilo ali você não tirou. Você ainda está trazendo para a tua vida porque você está dando ocasião para a sua carne. Está entendendo, igreja? Então, a carne, ela impede manifestações de bênçãos de Deus na nossa vida. E não tem nada a ver com o diabo, não. Porque a maioria dos crentes coloca a culpa no diabo. Nós aqui, hoje, para a glória do Senhor, entendemos que o diabo não tem culpa de nada. Sou eu. A responsabilidade é minha. Eu tenho que entender o que eu tenho que fazer. Então, assim, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o teu espírito está pronto. Para quê? Para resistir à tentação. Teu espírito está pronto para andar e viver na santidade que Deus exige dos seus filhos. Porque santidade, amado, é uma coisa que Deus exige. Jesus mesmo disse: por que tu me chamas Senhor, Senhor, se tu não fazes o que eu vos mando? Então, para nós chamarmos Jesus de Senhor, nós temos que aprender a fazer o que Ele manda. E uma coisa que Ele manda é ser de santos, porque eu sou santo. Amém. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. 1 João 2,16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é isso? Os desejos da carne. A concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Romanos 8,8.
Portanto, os que estão na carne agradam muito a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diga isso. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, igreja, quem está em Jesus vive para Jesus. E escolhe o quê? Não pecar. A opção é minha. A opção é tua. É você quem decide se você peca ou não. É você quem escolhe. São dois caminhos. Você decide qual caminho você vai pegar. Então, quando nós formos para a glória, quando nós somos levados pelo Senhor, nós seremos livres desta carne, nós receberemos um corpo de glória, um corpo glorificado, para vivermos a eternidade com o Pai. Mas enquanto esse momento não chegar, enquanto nós estivermos aqui nesta carne, neste corpo de humilhação, nós precisamos entender esta luta. Esta luta ela é minha e ela é tua. A igreja está entendendo? Está claro até aqui? Amados, olha, o Senhor, Ele nos revela o seu amor por esse altar. Não é outra coisa, é o amor de Deus que é revelado. E por esse amor que Ele nos revela, Ele nos diz, olha, eu vos perdoei definitivamente. O meu sacrifício naquela cruz foi para lhes dar perdão. Foi para tirar o pecado do mundo. Então, igreja, agora eu preciso aceitar esse perdão na minha vida. Eu preciso viver este perdão definitivamente, assim como foi o perdão que Ele nos deu. Definitivo. Jesus lhe perdoou de todos os teus pecados. O sangue de Jesus, igreja, é poderoso para perdoar os pecados do teu passado, do presente e do futuro. Há poder no sangue de Jesus, senão não seria assim. Mas com esse entendimento, agora há sobre minha vida uma responsabilidade. Que tipo de responsabilidade, pastor? Como eu vou viver mediante a esta verdade revelada? Jesus já me perdoou. Eu estou perdoado, eu sou salvo em Cristo Jesus. Nada pode me levar para o inferno. Porque há poder no sangue de Jesus, Ele me salvou. E Ele me chama de amado, não de pecador. O Senhor me chama de sua ovelha e preciosa. E Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Aleluia. Então, igreja, agora com essa verdade revelada, eu preciso assumir a responsabilidade de cristão. Que responsabilidade, pastor? Decidir não mais viver pecando. Amém, igreja? Por quê? Só a graça de Deus nos dá essa consciência do que Jesus fez em meu favor lá na cruz. E o que Ele fez na cruz a meu favor, igreja, não me dá mais a autorização para pecar, não me dá permissão para pecar. Amém? Então, se eu tenho esse entendimento do que Jesus fez por mim, e eu tenho uma vida de pecado, eu estou profanando o sangue da nova aliança. Em Gálatas 2,13 diz, e também, pastor, não é esse texto. Não. Deixa eu ver aqui. Gálatas 2,13. Aleluia. Nós temos uma carne que tem que ser combatida. Porque se eu der liberdade para ela, ela vai fazer o pecar. E se eu ceder aos desejos dela, o texto está correto, mas não é esse versículo. Então, vamos para 1 de Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amados, olha, a Bíblia diz que o Senhor carregou. Aí eu quero perguntar para você, ele carregou ou não carregou? Carregou ou não carregou? Ele carregou o quê? O quê? Os nossos pecados. Então, entende? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, na cruz. Os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Porque não há como não pecar. Todos nós somos pecadores. Mas a prática de pecado é que tem que deixar de existir na nossa vida. Amém? Aquilo que Deus diz, olha, essa não é a vida para você, isso tem que deixar de existir na nossa vida. Amém? E quando eu errar, quando eu, num momento de descuido, escorregar na casca da banana, eu sei que eu tenho um advogado fiel a meu favor, que já me perdoou. Estão entendendo? Só que tem que haver em mim o quê? O verdadeiro arrependimento, para que eu não continue pecando. Amém, igreja? Está claro aqui? Então ele carregou sobre o seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Diga, eu fui sarado. Diga, o Senhor me curou. Diga, eu tenho saúde perfeita na alma e no físico. Glória a Deus. O crente maduro é aquele que mortifica a sua carne. Amém? Ele mortifica a sua carne. Então, quando a palavra da graça de Deus nos alcança, nos traz esse entendimento que agora a minha luta não é mais contra o diabo, que é o que a maioria das igrejas estão fazendo aí fora, lutando contra o diabo. E elas vão passar toda a vida lutando com o diabo. E eles vão ter vitória? Não, por quê? Vai ter vitória quem entende que Jesus já derrotou o diabo. Então, isso me traz o poder de Deus, para que o derrotado bata em retirada de uma vez por todas. Porque quando Satanás veio tentar Jesus, todas as investidas do diabo em Jesus, Jesus disse assim, está escrito. Então, amados, o poder de Deus para a tua vida está aqui. O que o Senhor disse pelo profeta Oséias, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, onde tem conhecimento, e graças a Deus aqui o Senhor tem nos dado, tem vitória. Tem vida vitoriosa. Tem vida e vida abundante. Então, os nossos pensamentos, os nossos desejos, né? A cobiça dos olhos, as atitudes, isso é mortificado constantemente na nossa vida por causa do quê? Da nossa maturidade espiritual em Jesus. O crente espiritual, ele faz as coisas do Espírito. Ele subjuga a sua carne para obedecer a Deus. Fala, não, peraí, é assim que é Deus? Então é amém. Sim e amém. O carnal, ele, não, é do meu jeito. É o meu jeito que é certo, não é assim e é assim que vai ser. O que vai acontecer com essa pessoa? Se é um filho de Deus, nós vamos ver aqui mais para frente na palavra. Só vai receber açoite, disciplina e correção de Deus. Então, na nossa vida, quem vai reinar? A minha pergunta hoje. Quem está reinando na nossa vida? É o Espírito ou é a carne? Porque isso depende exclusivamente de você. Olha para o teu irmão com todo respeito e diz para ele, depende exclusivamente de você. Diz para ele, é você quem decide. Amém? E não é programa da Rede Globo.
você decide. Não é. É algo sério da parte de Deus, parte dos céus. Mas é você quem decide. Então, nas tuas mãos, você tem que entender que há uma coroa de rei. Agora, essa coroa é você quem vai decidir aonde você vai colocar. Se é no teu espírito ou na tua carne. Entendeu? Então tem muito crente colocando essa coroa na carne. Tem, pastor? Tem. Muitos. Por quê? O que você mais alimenta é quem está reinando sobre a tua vida. Então, se você se ocupar com as coisas da carne, ela vai reinar sobre você. Se você se ocupar em se encher com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a igreja, com a palavra, com a oração, com a comunhão, amados, o Espírito reinará sobre a sua vida. É isso, não tem outra receita. Não tem outra receita. A receita é essa. Por isso Deus constituiu o quê? A sua igreja. Amém? Então, só para constar uma estatística aqui nos dias atuais, e esse número é crescente a cada dia que passa, amados, 80% dos crentes hoje que estão dentro das igrejas, eles estão se deixando governar pela sua carne. Por quê, pastor? Porque são crentes preguiçosos, são crentes com desculpas para tudo. Tudo que se refere às coisas do Espírito, eles têm uma desculpa. São crentes que não querem se envolver em nada na obra de Deus. São crentes que não querem estar envolvidos com a obra, com aquilo que a obra pode oferecer. Sempre tem desculpas esfarrapadas para não se envolverem, para não assumir responsabilidades com Jesus. Muitos não querem assumir nem a responsabilidade de estarem presentes nos cultos. Quanto mais assumirem outras responsabilidades, porque já estar presente no culto já é um fardo, já é uma responsabilidade muito grande, então eles ficam até com medo disso, sabe? É difícil assumir uma responsabilidade, pastor, de estar no culto. É difícil isso, imagina, eu assumi outra responsabilidade. Então, amados, isso é mal para estes crentes. Isso é triste para esses crentes. Por quê? Porque nós temos visto pela palavra que o dom não se enterra. O dom se multiplica. E Deus, ele pede contas de tudo que Ele entrega na nossa mão, de tudo que Ele entrega para a nossa vida. Nós vamos ter que prestar contas para Deus. Então, com Deus, nós temos que multiplicar. Diga, com Deus eu tenho que multiplicar. Se eu enterro, fale isso. Se eu enterro, até o que me foi dado me é tirado. Na graça de Deus nós temos liberdade. Nós temos a verdade que nos foi revelada. Porém, o meu compromisso com a graça, amados, excede qualquer coisa. O meu compromisso de vida com a graça ultrapassa a minha vida secular. Porque eu fui resgatado do império das trevas agora para Jesus. Em Romanos 7, 5, 6 diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então olha o que a carne faz, ela leva para a morte. O preço do pecado é a morte. Que morte, pastor? Morrer? Também pode ser. Mortes prematuras. Dá um infarto, morreu, acabou. E a pessoa fica lá sem entender por que morreu. Mas a pessoa, ela tem uma vida morta. As esperanças são mortas, a alegria é morta, sonhos mortos, uma vida totalmente morta. Por quê? Ela tem uma vida levada pela carne. Versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não da caducidade da letra. Diga graças a Deus. Olha, em 1 Coríntios 6, 12, 13, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza. Olha o que Paulo associou aqui. Paulo associou o corpo com a questão de estômago e alimento. Eu vou terminar o versículo para explicar melhor para você. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para... O que é isso aqui? A igreja de Corinto era uma igreja complicada, principalmente na questão do pecado. E principalmente com situações relacionadas a sexo. Porque nós sabemos que o sexo é para quem? Para quem é casado. Quem não é casado, não faz parte. Tem a liberdade para fazer? Tem, mas não é para fazer. É lícito? Mas eu não me deixarei dominar por ela. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que ter primeiro a bênção do Senhor. Porque o sexo é para o marido e para a esposa. E Paulo vem e diz assim, olha, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Porém, o corpo não é para impureza. Porque tem pessoas que dizem assim, pastor, mas eu tenho necessidade, né? O meu corpo pede. A Bíblia está dizendo que não é assim. A Bíblia está dizendo que o corpo não é para impureza. E se a pessoa que não é casada no Senhor pratica sexo, ela está na impureza. Está correto? Está correto? Porque o nosso corpo não foi feito para impureza. O nosso corpo não foi para ter relação sexual fora do casamento no Senhor. Porque o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o nosso corpo. Quem habita em mim? Jesus. Quem habita em você? Jesus. Está claro aqui, igreja? Então é um versículo, um texto bem, explicando bem certinho, porque Paulo diz assim, olha, o estômago pede alimento, né? Necessita, chega uma hora que não dá para aguentar. E a carne é a mesma coisa. Se der a liberdade para ela, ela vai pedir sexo. E se não é casado no Senhor, não é para ter. Tem que dominar. Amém? 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas não é a liberdade para pecar. Amém? Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse é da perdição. Se não tem o Espírito de Jesus, não tem o Espírito Santo, é da perdição. Ok? Ok, igreja? Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Um filho de Deus que vive segundo a carne não tem uma vida bem-sucedida. Um filho de Deus que vive praticando obras da carne, as coisas não dão certo na vida dessa pessoa. Ele tem consequências graves, tem consequências sérias na sua vida. Um filho de Deus que vive segundo o Espírito tem uma vida bem-sucedida. Um filho de Deus que vive meditando na palavra de Deus, tomando cuidado para praticar a palavra de Deus, tomando todo o cuidado com aquilo que Deus ensina pela palavra, amada, a vida dele só tende a subir. Porque Deus guia essa vida, tem prazer nessa vida e libera para esse filho honra e riquezas. E as riquezas que eu digo, amado, é ter uma vida ampla, ter uma vida em abundância, ter uma vida completa, uma vida totalmente realizada no Senhor.
Amém? Gálatas 6, 7, 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Diga isso, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também. Então, igreja, nós temos aprendido aqui a fazer o que? Boas plantações. Esse altar tem ensinado a cada um de nós aqui a ter boas plantações. Ou seja, obedecer a palavra de Deus. Porque quando eu obedeço a palavra de Deus e trago para a minha vida a palavra, eu estou tendo boas plantações. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Olha que tremendo. Então, se eu tiver más plantações, o que eu vou ter na minha vida? Boas colheitas? Se eu plantar melancia, eu vou colher pepino? Se eu plantar abacaxi, eu vou colher pera? Se eu plantar maçã, eu vou colher banana? Tem jeito? Não tem jeito. E detalhe, tá? Eu falei esses dias. A relação de plantação, sabe, de semear e de colheita, na maior parte das vezes, não é na mesma proporção. Não é na mesma proporção. Normalmente as colheitas são maiores. Então, se eu plantar boa semente, eu já posso esperar uma farta colheita daquela boa semente. Se eu plantar uma má semente, eu posso também esperar uma farta colheita daquela má semente. Um grãozinho de milho, quando você planta, o que nasce? Um pé de milho. Normalmente num pé de milho dá quantas espigas? Umas 4, 5, não sei. Cada espiga dá quantos grãozinhos de milho? Então por aí você começa a perceber a proporção. Você planta lá uma semente de jabuticaba. O que nasce? Nasce um pé de jabuticaba. Quanto jabuticaba dá no pé de jabuticaba? Pé de acerola. Enfim, só para você entender. A plantação e a colheita. Com Deus na nossa vida é a mesma coisa. Então, a nossa preocupação hoje aqui, amados, é escolher entre o bom e o melhor para a nossa vida. A nossa preocupação hoje, Deus tem nos ensinado isso, é escolher entre o bom e o melhor. Não, o pior, o ruim, passa longe. Deixa longe da sua vida coisas que não servem para você, que você sabe que não te edifica, que você sabe que não vai te fazer feliz. Amém? Deus tem o melhor para a tua vida. Diga, Deus tem o melhor para mim. Amém? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia. Hebreus 12, 5 a 7. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Aleluia. Pois que filho há que o pai não corrige? Então, igreja, aqui nós somos tratados por Deus como filhos. A correção que vem de Deus, amados, e esse altar traz correção de Deus, quase sempre, na maioria das vezes, nos entristece. Não nos traz alegria. Quando a correção vem de Deus, amado, dá vontade de sumir do mapa. Dá vontade de sumir, porque dói, fere, machuca. Mas se está sem disciplina, peraí, eu tenho que receber a correção do Senhor. Eu tenho que. Às vezes dentro de uma casa, está lá os filhos. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Às vezes eu preciso corrigir um e o outro está perto. Mas eu vou corrigir aquele que está precisando da disciplina. Está precisando da correção. Vou corrigir aquele que não precisa? Hã? Não.
Então, com Deus é a mesma coisa. Os filhos estão reunidos, precisam da correção, a correção vem. E aquele que precisa da correção tem que falar, ó, é para mim. É para mim, essa correção é para mim, é direcionada para mim. E se não é para mim? Eu continuo tranquilo, eu continuo em paz. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Então, os frutos na vida de uma pessoa, sabe, vai revelar a direção de quem aquela pessoa está recebendo, se é da carne ou se é do espírito. A direção na carne vai trazer disciplina de Deus, pode esperar. E Deus disciplina os filhos que precisam da correção, que são os carnais. Em 1 Coríntios 10, 13 diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Eram filhos de Deus, amados do Pai, mas estavam numa vida de murmuração. Deus falou, chega! Porque de Deus não se zomba, igreja. E foram o quê? Destruídos. Salvos, sim. Mas aqui, destruídos. Então, crente com vida destruída, amado, não glorifica o nome do Senhor. Não glorifica a cruz de Jesus. Por isso, nem murmureis. Não reclame. Não faça, sabe, pouco caso daquilo que Deus está falando. Romanos 6, 16 a 23. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Glória a Deus por isso, pelos que de coração estão recebendo a forma de doutrina que é pregado por esse altar. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreveu isso aos romanos, porque o salário do pecado é a morte. Então, na graça de Deus, amados, nós precisamos entender, não porque Deus é amor, porque Deus é amor, Deus é amor. O salário do pecado é a morte. Então, essa mensagem não é para colocar medo em ninguém, mas é para que eu e você olhe bem diante do espelho e se pergunte quem é que está dominando minha vida. Quem é que está reinando o meu pensamento? Se é o Espírito, se é Deus ou se é a minha carne. Porque se é a minha carne, eu vou receber um salário que não é vida em abundância, é morte. Se for o Espírito, então eu vou receber vida e vida em abundância. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Porque a palavra do Senhor diz para tomarmos como exemplo os nossos irmãos lá no deserto. Paulo disse isso. Caíram lá no deserto. Eram para entrar na terra prometida e caíram. Por quê? Porque desobedeceram ao Senhor. Então, nós que fomos chamados por Deus, nós temos que entender o nosso chamado à obediência. O meu chamado é para obediência. Digo, o meu chamado é para obediência. Amém? Se pergunte se tudo que está sendo pregado aqui, o que foi pregado aqui,
se você está verdadeiramente encaixado nisso. Se você está, sabe, vivendo de fato aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o Senhor, amados, Ele deseja que o seu povo viva as bênçãos que Ele tem preparado. O desejo de Deus é que vivamos a vida em abundância. O Senhor não tem prazer em ver um filho destruído. O Senhor não tem prazer, sabe, em ver a sua igreja perecendo. O Senhor não tem prazer em enviar disciplina. Não pense você que Deus não, que Ele tem prazer. Não, Ele não tem. Ele disciplina porque tem que disciplinar, mas Ele não tem prazer. Que pai tem prazer em disciplinar um filho? Eu não tenho, igreja. Às vezes eu disciplino e depois eu choro. Por quê? Minha maior alegria é ver um filho que não precisa de disciplina, que não precisa de correção. Assim é Deus. Deus, Ele quer ver eu e você numa conduta totalmente aprovada. Amém? E não reprovada. Então tudo que vem para a minha vida e para a tua vida é para nos provar. E é para sermos aprovados. A graça não nos dá a liberdade para pecar. A graça não nos dá a liberdade para agirmos na carne, para sermos guiados e reinados pela carne. A graça, ela nos dá a liberdade para servirmos a Deus em espírito e em verdade. Ela nos dá a liberdade para conhecermos a Deus como de fato Ele é, o Deus soberano, o Deus que é Rei de reis e Senhor de senhores, nos revela a soberania de Jesus Cristo. Amém? É que nós possamos nos fortalecer dia após dia nesta maravilhosa graça. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.